Revelado o segredo incrível, faxineira cantou e ele dormiu após 25 anos. Transformação tocante. Maria, com seus 50 anos, puxava o pesado rodo pela sala com um olhar cansado, mas carregava um brilho no fundo dos olhos. Desde que o marido se fora há 25 anos, a vida era uma labuta incessante. Contudo, era por seus filhos e netos que ela aguentava firme. Porém, João, seu filho mais velho, estava se perdendo. Dizia que ele andava devagar, mas nas noites em que não voltava para casa, Maria sentia que o tempo acelerava. Cada dia que passava, ela via o garoto distante, enredado em algo perigoso, e a desesperança crescia. Foi numa tarde ensolarada, enquanto organizava o armário velho do marido, que Maria encontrou uma fita cassete, envelopada em poeira e lembranças. Quando ligou o rádio da sala, as notas musicais dançaram pelo ar como um sopro de vida. Uma canção que ela compôs há mais de 2 décadas ecoou, despertando sentimentos enterrados e sonhos esquecidos. A voz que saía do aparelho era dela, doce e vibrante, e Maria sentiu seu coração disparar. Era como se o passado a chamasse para reviver. E se ela tentasse novamente? A ideia arriscada, mas ao mesmo tempo cheia de esperança, lhe ardia no peito. Precisava mostrar a João que todo sonho é possível, que mesmo com a vida dura, a música poderia salvá-lo. Foi assim que ela tomou coragem e se inscreveu no concurso de talentos da cidade. A adrenalina pulsava em seu corpo. Se tudo desse certo, talvez ela pudesse recuperar o filho dela. Prestes a subir ao palco, Maria enfrentava os olhares céticos da vizinhança, que bem conhecia seu rosto de faxineira, mas não conhecia sua voz. Por dentro, a alma gritava, mas Maria acreditava nas palavras de Dona Lourdinha, sua vizinha de 80 anos, que se tornará uma amiga e mentora ao longo dessa jornada. Siga em frente, garota. Mostre a eles quem você é, dizia Lourdinha, enquanto as duas afinavam as vozes durante as manhãs de domingo. Maria viu ali, na empolgação de Lourdinha, uma centelha de esperança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia do concurso chegou e Maria enfrentou um turbilhão de emoções. No final das contas, João decidiu assistir, mesmo relutante. Ele se sentou, os braços cruzados, mas a curiosidade falou mais alto. Assim que a mãe subiu ao palco, uma eletricidade no ar fez o público prender a respiração. Maria cantou, com o coração na ponta da língua, cada nota esmagando a barreira de tristeza que a cercava. A música não apenas tocou a plateia, foi como um sopro de vida para João. Ele se viu naquela história, enxergando a luta da mãe e sentindo um misto de emoção e culpa. As lágrimas escorriam pelo rosto de ambos enquanto a última nota se dissipava no ar. Mas, antes que Maria pudesse ter uma conversa com João e tentar fechar o ferido, uma sombra do passado de seu filho retornou, devastadora e ameaçadora. O futuro que eles começavam a sonhar estava prestes a ser desafiado de forma brutal. E agora, como seria essa jornada de transformação diante dessa nova realidade? A plateia estava em silêncio, mas o coração de Maria pulsava como nunca. Ela esperava que aquele momento de acolhimento, de conexão, se tornasse uma ponte entre ela e o filho, um caminho para resgatar não só os sonhos que haviam sido enterrados, mas também o laço quase rompido entre mãe e filho. João, com as mãos cobrindo o rosto, ficou paralisado. Ele sabia que a música poderia curar, mas não esperava que a canção de sua mãe falasse tão profundamente a sua alma perdida. Quando os aplausos começaram, ele não conseguia se mover, absorto em suas próprias emoções, enquanto as palavras de Maria ecoavam em sua mente: a música pode salvar. Mas, no canto escuro da rua, um grupo de jovens se aglomerava, e a risada deles tinha um tom de zombaria. Era ali que João se sentia cada vez mais atraído, nesse abismo que parecia prometer uma aceitação que o mundo de casa já não oferecia. Ele conhecia aqueles rostos.
Aquela sombra que se aproximava era a mesma que tinha lhe dado abrigo nos últimos meses. Mas agora, depois da apresentação da mãe, tudo parecia diferente, quase tortuoso. Maria desceu do palco com um sorriso no rosto, mas a alegria logo se esvaiu quando avistou João na plateia, imóvel. Uma inquietação brotou dentro dela. Precisava alcançá-lo antes que as sombras o engolisse de vez. Vagando pela multidão, sua mente girava com pensamentos de orgulho e preocupação. Será que ele entendeu o que eu queria dizer? Quando João finalmente se virou, ela viu seus olhos marejados, mas não só de emoção, também de um medo profundo. Ele estava se perdendo em algo muito maior do que ele mesmo. Maria sentiu uma dor aguda no peito ao perceber a batalha interna que seu filho enfrentava. João! Maria chamou, as palavras escorregando para fora com a urgência de um grito. Ele hesitou, e a distância entre eles parecia insuportável. Você não entende, mãe. Não é tão simples, você não sabe o que eu faço quando não estou em casa. A voz dele tremia, e Maria se aproximou ainda mais, tentando evitar que ele se afastasse. Eu não preciso saber todos os detalhes. Só sei que te amo. Que sempre vou te apoiar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, uma mistura de amor e medo. Isso não pode ser assim, mãe. O lugar onde eu estou, eu não sou quem você pensa que sou. E antes que Maria pudesse responder, a sombra dos amigos surgiu ao lado e, com eles, as promessas vazias que João havia deixado adormecidas. Ela viu quando os olhos dele se apagaram, enquanto a preocupação se transformava em desespero. Ele olhou novamente para os amigos, e Maria percebeu que a batalha mais difícil ainda estava por vir. João estava dividido entre o mundo que a música havia lhe mostrado e o que a realidade tentava impor. Por favor, Maria suplicou, diga-me como posso te ajudar. O que você precisa? Os amigos começaram a se afastar, e João hesitou mais uma vez. O olhar dele parecia telegrafar um pedido de socorro, mas as palavras se perderam em sua garganta. Daí, sem um aviso, ele virou-se e começou a se afastar. Desesperada, Maria gritou, João, não. Espera. Mas já era tarde. O filho havia se afastado, e Maria sentiu a dor cortar fundo. O futuro que ela imaginara começava a desmoronar, e a sala vazia onde as lágrimas dela fluíam também ecoava uma nova canção, a canção do medo. Ela não podia permitir que a sombra se apoderasse de seu filho. Maria sacudiu a cabeça, uma nova determinação tomando conta dela. Se a música tinha o poder de atraí-lo, seria por ela que ela lutaria. Com passos firmes, Maria decidiu que a próxima apresentação seria ainda mais poderosa. Ela não estava só em sua luta, tinha uma missão agora. E esse caminho a levaria direto ao coração do filho. Contudo, haverá um preço a pagar por essa transformação. O que ela não sabia era que o passado de João estava prestes a se revelar de um jeito que ninguém esperava. Como nada na vida é simples, Maria sabia que aquela jornada teria suas armadilhas. O que mais ela descobriria sobre os segredos que se escondiam nas sombras do filho? O que o futuro reservava para eles? Maria voltou para casa envolta em um turbilhão de emoções. Cada passo pelo caminho parecia mais pesado, como se as sombras que tinham consumido João tentassem puxá-la para a escuridão também. Na mente dela, ecoava a última imagem do filho, hesitante, dividido entre o amor e um vazio que ela não conseguia compreender completamente. Ela se sentou no sofá, o local onde tantas noites haviam sido passadas discutindo sonhos e esperanças. O silêncio agora era ensurdecedor, e as palavras de João ainda reverberavam, eu não sou quem você pensa que sou. O que teria acontecido com o seu menino? As lembranças das risadas infantis e dos olhos iluminados eram como uma ferida aberta. Foi em meio a essas reflexões que algo inusitado aconteceu. Maria escutou um sussurro vindo da caixa de fotos antiga que havia guardado no fundo do armário. Era uma mistura de sons, como uma canção esquecida, mas ao mesmo tempo familiar. Ao abrir a caixa, encontrou fotos de João quando pequeno, ainda sonhando com o futuro, embalado por sua música. Cada imagem era como um afago no coração.
O menino travesso com seu violão, suas apresentações na escola, os sorrisos de orgulho no rosto dela como alguém que tinha um futuro tão promissor se perderá em uma escuridão tão densa, a decisão tomou forma em sua cabeça, ela não poderia desistir dele. O próximo espetáculo seria um grito de amor e esperança, uma canção de resgate não apenas para João, mas para todas as almas perdidas. Maria começou a escrever uma nova música, inspirando-se nas lembranças que tinha guardado. As canções que outrora tinham dado vida e cor ao relacionamento deles agora se transformavam em uma promessa de que ela não desistiria. Os dias passaram, e ela se dedicou a cada nota, cada letra, acreditando que, se a música tinha poder para a cura, ela usaria esse poder para desafiar as trevas que cercavam seu filho. Enquanto trabalhava, Maria se perguntava como João responderia. Será que ele voltaria a acreditar no poder da música? E se não voltasse, então, numa noite clara e estrelada, ela decidiu que apresentaria a canção no próximo evento da comunidade. A sala estava cheia de rostos conhecidos, aqueles que testemunharam sua luta, e com cada acorde que ela tocava, uma nova energia parecia invadir o local. Os rostos do público eram de apoio, e a emoção crescia no ar. O que ela não sabia era que João assistia de longe. Ele se escondeu nas sombras da entrada, relutante e com o coração apertado. Ao ouvir a canção, algo em seu interior começou a se movimentar. As letras falavam de amor, de perdão e de redenção. Ele sentiu cada palavra como uma flecha atingindo seu peito, furando a couraça que ele construíra como proteção. Maria estava tão envolvida na apresentação que não percebeu a presença do filho. Quando ela terminou, a plateia a aplaudiu em pé, mas seus olhos procuravam apenas um rosto, o mais importante. Assim que os aplausos começaram a diminuir, ela finalmente o viu. João estava ali, parado e visivelmente emocionado. João, ela murmurou, antes de tudo ao seu redor se dissipar, deixando apenas os dois no centro da sala. Mas, antes que pudessem trocar uma palavra, um amigo de João apareceu, puxando-o para o lado. Os olhos de Maria tremeram ao ver a sombra voltar a se formar ao redor de seu filho. O que ela não sabe é que o que se esconde nas sombras é muito mais sombrio do que ela imagina, pensou João, com o coração dividido novamente. Ele gostaria de gritar, de dizer a verdade, mas o peso da expectativa e o desejo de pertença eram como algemas. E foi naquele instante que a verdadeira batalha começou, não entre mãe e filho, mas dentro de João. Maria sentiu uma agonia enraizada em seu peito enquanto via o filho afastar-se novamente. O que ela faria para alcançar seu coração? O futuro que se desenhava estava longe de ser claro, mas ela não estava disposta a desistir. Havia muito mais por vir, e cada passo seria decisivo. O que realmente havia prendido João nas sombras, Maria sabia que a resposta estava mais perto do que ela pensava, mas isso exigiria coragem de ambos. A música, assim como o amor, poderia ser mais poderosa do que qualquer outro segredo. As armadilhas estavam preparando-se para serem desmascaradas, e a jornada estava apenas começando. Que revelações aguardavam Maria e João? Maria ficou ali, paralisada, observando João ser puxado para longe. O sorriso em seu rosto se apagou como uma vela apagada pelo vento frio. A sala estava preenchida de risos e aplausos, mas o silêncio dentro dela ecoava como um grito desesperado. A música havia trazido João até ali, mas ele ainda parecia perdido, preso nas correntes invisíveis que o afastavam da luz. Mãe, não posso voltar ao que eu era, ele sussurrou para si mesmo, sentindo a sua luta interior ganhar força. As palavras de Maria ecoavam em sua mente, uma mistura de amor e a dura realidade que ele tentava ignorar. Os rostos no público, que um dia foram familiaridades reconfortantes, agora pareciam julgadores. E ele se perguntava, o que eles diriam se soubessem a verdade? Enquanto isso, Maria respirava fundo, determinada a não deixar tudo isso escapar. A canção que ela compusera não era apenas um apelo ao filho, mas uma afirmação de sua própria força. O amor é mais forte que qualquer sombra, pensou, decidida. E a cada dia que passava, ela se aprofundava mais na música, numa busca intensa por encontrar as palavras certas que pudessem tocar o coração de João. Naquela noite, enquanto o céu se iluminava com as estrelas, Maria decidiu que preciso ser mais audaciosa. Com um pedaço de papel e uma caneta, ela anotou todas as coisas que amava em João, resgatando cada memória feliz, cada risada compartilhada.
Ao terminar, colocou o papel em um envelope e decidiu que na próxima vez que visse o filho, entregaria a ele. Mas João, por outro lado, estava mergulhado em um mar de confusão. Levado para longe por seu amigo, ele se viu em meio a companhias que o faziam se sentir confortável, mas que também o arrastavam mais para o abismo. Ele queria sentir pertencimento, mas ao mesmo tempo a música de sua mãe ressoava em sua mente, como uma correnteza tentando puxar para a superfície. Por que é tão difícil? João pensou enquanto se afastava. Ele não queria magoar Maria, mas a ideia de se abrir e se expor parecia tão assustadora. As sombras que ele carregava eram pesadas, e ele não sabia se conseguiria compartilhar o que realmente o atormentava. Já no caminho de volta para casa, Maria sentiu-se mais determinada do que nunca. No dia seguinte, ela procuraria um amigo do passado, um músico que havia influenciado tanto ela quanto João. Essa conexão era essencial, alguém que poderia trazer uma nova perspectiva e talvez a coragem que ambos precisavam. A noite passou em meio a discussões interiores e inseguranças compartilhadas. Quando o dia finalmente amanheceu, Maria partiu numa nova missão, cabeça erguida e coração acelerado. Enquanto isso, João estava em um lugar muito diferente, cercado por risos e música, mas no fundo de sua alma, algo estava faltando. As sombras ao redor dele pareciam mais densas, e os momentos em que se lembrava de sua mãe se tornavam cada vez mais raros. Um pensamento, uma frase selada em sua mente: e se ela não conseguir me trazer de volta? Maria chegou ao local onde costumava se reunir com amigos e músicos. O familiar som de violões sendo afinados a fez sentir as emoções à flor da pele. Olhando ao redor, recordou os momentos de felicidade, mas o que queria agora era mais do que lembranças, queria uma ponte para alcançar seu filho. Por onde começar? Questionou a si mesma, ao se deparar com o velho amigo que tinha muito a ensinar ainda. Enquanto isso, a peça final se movimentava na vida de João, ameaçando explodir uma revelação que ele não estava preparado para enfrentar. Ele estava prestes a descobrir que as escolhas que fez até ali poderiam ser revertidas, mas para isso, precisaria tomar a decisão mais difícil de todas. Porque a verdade, como a música, tem um jeito próprio de emergir nas horas mais escuras. O que mais os aguardava nessa jornada? Maria estava nervosa, mas sabia que não podia hesitar. Assim que encontrou Pedro, seu velho amigo e mentor, uma onda de familiaridade a abraçou. Ele sempre teve uma maneira de transformar sentimentos confusos em melodias simples e acessíveis. Ao se aproximar, ela o cumprimentou com um sorriso, apesar das lágrimas que ameaçavam brotar de seus olhos. Maria, quanto tempo! Pedro disse, com uma voz calorosa. Ele a convidou para se sentar e logo a conversa foi envolta em lembranças. Depois de algumas trocas de palavras, ela respirou fundo e explicou tudo sobre João. A busca dela por uma forma de alcançar o filho tornou a sua ansiedade ainda mais palpável. Ele se afastou, não sei como trazê-lo de volta, Maria desabafou, sentindo sua dor ecoar na sala. Já Pedro, ouvindo atentamente, começou a refletir. Às vezes, o que precisamos é apenas de uma nova melodia. A música pode tocar o âmago, mexer com o que está escondido, respondeu ele, com uma leve esperança nos olhos. Enquanto isso, João estava em uma festa que deveria ser divertida, mas a música estrondava como um tambor de guerra em sua alma. Ele não conseguia relaxar. Cada risada de seus amigos parecia uma facada. A euforia ao redor contrastava drasticamente com o vazio que ele sentia por dentro. João, vem cá. Olha isso! Gritou um amigo, puxando-o para dançar. João seguiu, mas sua mente estava longe. Ele pensou no olhar ansioso da mãe e na música que a unia a ele. Num momento de clareza, sentiu vontade de se abrir, de se despir das muletas que a vida lhe oferecia e buscar ajuda. A noite avançou e, enquanto dançava, um estranho se aproximou. O garoto tinha uma aura que despertava curiosidade. Ei, você tá bem? Parece que tá longe daqui, disse ele, em tom delicado. João hesitou, mas antes que percebesse, as palavras escaparam. Não sei onde estou. O rapaz olhou fundo nos olhos de João. Às vezes, a resposta tá dentro de você, só precisa de um empurrão para sair, respondeu ele, de forma enigmática. A mensagem o atingiu como um acorde tocado em um piano antigo.
Mas quais seriam os próximos acordes na sua vida? Do lado de fora, Maria e Pedro decidiram compor juntos. A cada nota, as músicas se entrelaçavam em esperança e dor. Pedro, com suas experiências, puxava da voz de Maria a força necessária para a melodia perfeita. Essa pode ser a canção que você entregará a ele, sugeriu. As palavras dele tinham um peso que fez Maria tremer, mas de emoção, não medo. Com cada verso, a verdade de João era revelada, e Maria acreditava que aquelas letras poderiam ser a ponte que os uniria. Somente então, perceberam que a música não era apenas uma forma de comunicação, era um caminho de estímulo, de transformação. Coração acelerado, Maria viu uma luz brilhar nas notas que iam tomando forma. É assim que podemos encontrar o caminho de volta, pensou, determinada. Mas ainda havia um dilema à espreita. João estava pronto para ouvir, e enquanto a música ecoava, João se via em um labirinto. Uma escolha estava prestes a ser feita. Ele sabia que a verdade poderia ser libertadora, mas a decisão de enfrentar a dor parecia paralisá-lo. A pergunta ainda pairava: conseguiriam se reencontrar através das notas que Maria compunha? O que aconteceria quando os segredos finalmente viessem à tona? A música ganhava vida entre as mãos de Maria. Cada nota que saía do piano parecia ressoar com a angústia que ela sentia por João. Pedro a observava, admirando a força que emergia daquele momento. Ele sabia que aquelas letras eram mais do que palavras, eram a essência do amor de uma mãe disfarçada em melodia. Vamos tentar algo diferente, sugeriu Pedro, enquanto esboçava novos acordes. Maria o seguiu, deslizando os dedos com uma intensidade renovada. A música precisa falar a verdade, e a verdade é dura, disse ele, olhando para ela com sinceridade. Mas é precisamente isso que pode tocar o coração dele. Você está disposta a arriscar? Ela hesitou por um instante, mas a necessidade de alcançar João era mais forte. Sim, respondeu, seus olhos brilhando com determinação. Era hora de enfrentar os fantasmas que haviam se acumulado entre eles. Enquanto isso, João se sentia preso na festa, como um personagem de um filme que não sabia como mudar o enredo. O rosto do estranho que tinha conversado com ele não saía de sua mente. Um empurrão para sair, ele pensou. Mas como? O peso do silêncio sufocava. Ele começou a se perguntar se o verdadeiro empurrão poderia vir de sua mãe. O garoto de quem ele não sabia o nome apareceu novamente em sua memória, como uma luz no escuro. João queria crer que havia algo mais, algo que pudesse resgatar sua alma perdida. Sorrindo para si mesmo, ele decidirá que não podia mais continuar fugindo. Era hora de se encontrar. Ao mesmo tempo, Maria e Pedro estavam mergulhados na canção que estava tomando forma. Cada acorde que preenchia o ar era um reflexo da dor e do amor que pulsava na relação deles. Maria começou a cantar, a voz tremendo no refrão que falava sobre se abrir, sobre deixar os sentimentos fluírem sem medo. Naquele momento, ela deixou clara sua vulnerabilidade e também sua força. Eu estarei aqui, mesmo quando a noite parecer escura, sou seu lar quando não sabe onde voltar, entoou ela, e as palavras flutuavam entre o passado e o presente. Pedro a acompanhou, seu violão se unindo à melodia, criando um espaço seguro para que a verdade pudesse sair. Enquanto isso, na festa, João caminhava até a saída. O ar fresco o envolveu como um abraço, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma esperança brotar no peito. Seu celular vibrou. Era uma mensagem da mãe, uma simples notificação que dizia: estou pensando em você, filho. Te amo. Ele se deteve, a insegurança voltando, mas a música que ainda ecoava em sua mente o impulsionou a apertar um botão. No que você está pensando, João? Se arrisque, seja corajoso. Sussurrou para si mesmo, tomando a decisão de ir ao encontro de Maria. Afinal, ele tinha algo a compartilhar. Havia tanto não dito, tanto que o prendia, mas a voz suave de sua mãe se entrelaçava com a melodia que ele sentia ressoar no fundo de sua alma. Enquanto se dirigia de volta para casa, ele se lembrou das letras que sua mãe estava escrevendo, da canção que ela havia composto. Era como se aquelas notas o atraíssem, convocando-o a um reencontro. Ele não sabia que, naquele exato momento, algo incrível estava se formando entre os dois. Maria e Pedro terminaram a canção, uma obra-prima que reverberava nas emoções mais profundas.
Quando a última nota soou, Maria sentiu um alívio e um medo ao mesmo tempo. Seria suficiente? Sua cabeça girava com tantas perguntas. E assim, em um momento de preparação, Maria se virou para Pedro. Pedro, você acha que, e se ele não estiver pronto para ouvir? A resposta dele veio suave, mas firme. E se o amor for a música mais poderosa que existe? E se ele precisar ouvir isso, mesmo que seja doloroso? E se o reencontro for apenas o começo da transformação? Com um novo brilho nos olhos, ela respirou fundo e disse, então estou pronta para enfrentar isso. Juntos, podemos. Mas nesse momento, uma nova mensagem surgiu em seu celular. Era João. O coração dela disparou. O que ele diria? O que aconteceria agora? Maria olhou para o celular, o coração batendo acelerado. A mensagem de João parecia pulsar na tela, como se o destino estivesse prestes a se revelar. Pedro, percebendo a tensão no ar, inclinou-se ao lado dela e sussurrou, abra. Com um toque hesitante, Maria clicou na notificação. Era um texto curto, mas profundo o suficiente para provocar um turbilhão de emoções. Oi, mãe. Posso ir aí agora? As palavras dançavam no seu interior, um misto de alegria e expectativa. Seria aquele o momento em que tudo mudaria. Ela respirou fundo e olhou para Pedro, que lhe devolveu um olhar encorajador. É hora, disse ele. Vamos nos preparar. Maria se levantou e arrumou rapidamente a sala, colocando cada objeto em seu lugar, como se estivesse preparando não apenas o espaço físico, mas também seu coração. O que quer que ocorresse ali, ela queria que fosse perfeito. Quando a porta se abriu, João estava parado no limiar, hesitante, como se não tivesse certeza do que encontrar ao entrar. Os olhares se cruzaram, e, por um instante, tudo tornou-se silêncio. Maria sentiu uma onda de amor e expectativa, enquanto João parecia pescar suas emoções em meio à confusão. Ele estava ali, e isso já era um passo. Oi, filho, disse Maria, com a voz um pouco trêmula. Que bom que você veio. João entrou, um pouco acanhado. Ao olhar por volta, seus olhos pousaram no piano. Você ainda está tocando? A pergunta carregava uma nostalgia que ecoava entre eles, uma lembrança dos dias mais simples. Sim, e, Maria hesitou, o peso das palavras que a aguardavam começando a aparecer na garganta. Era um momento delicado, mas Pedro a interrompeu. João, sua mãe e eu estávamos trabalhando em algo especial. Ele sorriu, estendendo a mão para o violão. Gostaríamos de compartilhar isso com você. A expressão de João mudou, e a curiosidade tomou conta dele. O que é? Maria olhou para Pedro e, percebendo que este era o momento, tomou coragem. Uma canção, sobre nós. Sobre o que temos vivido. É para você, filho. Seus olhos estavam cheios de emoção, prontos para emocionar aquele que mais amava. Pedro começou a tocar os acordes que haviam criado juntos. Maria se juntou, sua voz soando suave e firme. Ao longo da canção, as emoções se entrelaçaram. As letras falavam de dor, amor e esperança, tudo o que haviam vivido e o que ainda estava por vir. Ao mesmo tempo, a música trazia um convite para o futuro, um espaço onde eles poderiam recomeçar. João escutava, o olhar fixo na mãe. A cada nota, uma parte de seu coração se quebrava, mas ao mesmo tempo se reparava. Era difícil ouvir aquelas verdades, mas era também libertador. Sentia algo inexplorado emergindo dentro de si, a tensão começando a libertar suas amarras. Quando a canção chegou ao fim, um silêncio profundo se instalou. A sala estava carregada de uma expectativa palpável. João, ainda em estado de reflexão, finalmente olhou de volta para Maria, os olhos brilhando. Mãe, eu não sabia que você sentia tudo isso, disse ele, a voz embargada. Eu sinto muito por não ter visto antes. Maria sentiu o coração se apertar com aquelas palavras. Mais do que qualquer coisa, ela queria que ele soubesse que sempre estiveram juntos, mesmo na dor. A tensão do momento dava um lugar a um entendimento mútuo, mas uma nova pergunta pairava no ar. O que aconteceria a partir dali? A relação deles estava prestes a mudar, mas a vulnerabilidade ainda estava presente. João,
Você quer conversar mais sobre isso? Perguntou Maria, com carinho, reconhecendo que a canção havia apenas iniciado a transformação. A respiração de João hesitou. Sim, mãe. Eu quero, mas tem algo mais que eu preciso te contar também. Ele parecia nervoso, como se estivesse prestes a abrir uma porta que poderia mudar tudo novamente. Maria e Pedro trocaram um olhar, a ansiedade palpável. O que será que ele tinha a revelar? João respirou fundo, o olhar fixo no chão. Maria sentiu a tensão aumentar, como se o tempo estivesse estagnado. Pedro, ao seu lado, colocou a mão na perna de Maria, uma forma silenciosa de lhe dar força. A sala parecia pequena diante da grandeza do que estava prestes a ser revelado. Eu não sei como você vai reagir, mãe. A voz de João era um sussurro, mas havia uma determinação crescente por trás dela. Ele finalmente levantou a cabeça, os olhos encontrando os de Maria. Mas eu decidi que não posso viver mais com esse peso. A respiração dele tremia e, de repente, Maria percebeu que o que se aproximava era muito mais do que simples palavras. Era uma verdade que poderia mudá-los para sempre. Eu não sou só João, ele prosseguiu. Eu sou João e sou a pessoa que você não conhecia. Não sou apenas seu filho, sou também alguém que tem buscado entender a própria identidade desde que tudo mudou em nossas vidas. As palavras saíram cortantes, como se cada uma delas tivesse sido ensaiada por horas. Maria sentiu um misto de surpresa e empatia enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se montar. Ela sempre notara uma certa distância em João, uma resistência inexplicável. Nunca imaginou que poderia haver tantas camadas escondidas sob a superfície. Pedro fez um gesto encorajador, e Maria gesticulou suavemente com a mão, pedindo a João para continuar. O que você quer dizer com isso, filho? João hesitou, mas logo continuou. Eu tenho pesquisado muito sobre quem sou. Há um tempo, eu me conectei com pessoas que vivem experiências semelhantes. E eu sinto que preciso explicar que partes de mim, que sempre estiveram aqui, nunca foram aceitas. Uma confissão pesada pairou entre eles. Maria apertou os olhos, o coração acelerando. Você está falando sobre sua identidade? O que você quer dizer exatamente? Ele soltou um suspiro longo. Mãe, eu sou parte da comunidade LGBTQ+, dizia, a voz vacilando entre a esperança e o medo. E eu tenho medo de como você vai reagir. Medo de que isso mude tudo entre nós. O silêncio na sala era denso, preenchido por sentimentos conflitantes. Maria não sabia o que dizer. Sentia a dor de João, mas também uma onda de amor avassalador. Ele estava sendo corajoso, e isso a tocava profundamente. João, eu não sei exatamente como me sinto agora, respondeu Maria, cuidadosamente. Mas você é meu filho. E nada vai mudar isso. Cada palavra parecia uma promessa, cada sílaba um fio que os entrelaçava ainda mais. A expressão de João suavizou, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Maria se levantou, foi até ele e o abraçou, envolvendo-o com todo o seu amor. A conexão entre eles havia mudado, mas de um jeito que só podia ser descrito como libertador. Por favor, me conta tudo. Quero entender você de verdade. Quero que você se sinta seguro aqui, disse Maria, a voz embargada, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Era um compromisso e uma nova jornada que estavam começando. Tem mais uma coisa que eu preciso te contar, João começou, tímido, olhando para Maria com expectativa. A conversa ainda não acabará, e agora, mais do que nunca, aquela conexão se mostrava preciosa. Eu encontrei amor. Estou me relacionando com alguém. A sala parecia girar em torno deles enquanto Maria processava essas novas revelações. Uma mistura de preocupação e felicidade começava a se formar. Afinal, havia ainda muito a descobrir na vida de seu filho, segredos que poderiam oferecer não só um novo entendimento, mas um novo caminho. Quem é essa pessoa? Perguntou Maria, sua curiosidade crescente. João olhou para baixo, corando. É alguém que eu conheci nesse grupo. Ele se chama Lucas. O nome pairou na sala, como se trouxesse consigo não só novas possibilidades, mas um novo universo que Maria estava prestes a explorar ao lado de João.
haverá mais que precisaremos enfrentar juntos, João. Mas estamos juntos nessa, não estou? Ela sentiu o peso do futuro à frente, ansiosa e receosa com o desconhecido que se aproximava, mas cheia de amor. Sim, mãe. Juntos. Mas antes que a conversa pudesse continuar, um barulho forte veio da porta, seguida de uma varredura no chão. Alguém havia chegado, interrompendo aquela conversa íntima e reveladora. João e Maria trocaram olhares surpresos, enquanto a tensão da cena se transformava em outra expectativa ainda maior. A porta se abriu com força, e um rosto familiar entrou na sala, trazendo consigo uma energia que destoa do clima carregado. Era Clara, a amiga de longa data de Maria. Com seu jeito extrovertido, ela se sentiu à vontade, sem notar o ar pesado que pairava no ambiente. Oi, gente! Acabei de passar no mercado e trouxe um bolo de cenoura. Estava com saudade de vocês. Ela exclamou, sorridente, como se fosse um dia qualquer. Maria e João trocaram olhares que diziam mais do que as palavras poderiam expressar. A revelação ainda fresca no ar quase gritava para ser ouvida, mas o momento era interrompido pela alegria de Clara. Oi, Clara. Maria respondeu, tentando disfarçar a confusão. Agora não é um bom momento, estamos no meio de uma conversa. Clara ergueu uma sobrancelha, percebendo a tensão. Ah, claro. Desculpa, vim sem avisar, mas a gente pode fazer um lanche depois. Ela sorriu, como se não houvesse nada de errado. Seu otimismo era contagiante, mas, para Maria, parecia um escudo que não a deixava encarar a realidade que estava diante dela. João, sentindo-se em um limbo entre a nova realidade e a antiga, tentou se recompor. Oi, Clara. Que bom te ver. Na verdade, temos algo importante para contar. Ah, o que é? Posso ajudar? Clara imediatamente se inclinou, interessada, sem perceber a gravidade a que João se referia. O sorriso fácil dela era um convite para que todos relaxassem, mas as palavras de João cortaram como uma faca. Mãe, será que podemos pedir para Clara sair um pouco? Precisamos ter essa conversa a sós. João disse firmemente. Ele sabia que a presença de Clara poderia torná-los vulneráveis em um momento que exigia delicadeza. Ah, claro. Sem problemas. Eu já volto, só vou deixar o bolo na mesa. Clara disse, afastando-se, mas a preocupação tomou conta do olhar de Maria enquanto ela observava a amiga sair. Quando a porta se fechou, o ambiente ficou pesado novamente. João voltou a olhá-la, e um novo silêncio tomou conta. Mãe, eu preciso que você me entenda. Lucas não é apenas um namorado. Ele faz parte da minha jornada. Com ele, eu me sinto livre, e ao mesmo tempo, não sei como te apresentar ele. Tenho medo do que isso pode fazer com a gente. Maria sentiu uma tristeza profunda. Havia uma barreira invisível entre os dois que parecia a cada momento mais difícil de ser atravessada. João estava vulnerável, e ela ainda lutava para entender essa nova versão do filho. Mas quem é Lucas, João? Como você se sente com ele? Eu me sinto feliz, mãe. E isso é algo que eu nunca senti antes. Ele me aceita como eu sou, sem julgamentos. É como se ele tivesse feito uma luz acender aqui dentro de mim. João colocou a mão no peito, como se tentasse mostrar a Maria a intensidade daquilo que sentia. E eu não quero que você sinta que minha felicidade te ameaça, que eu estou decepcionando você de alguma forma. João confessou, as palavras saindo em um fôlego. A respiração de Maria quase parou. As inseguranças e medos de João eram palpáveis, e ela queria devolver a esse coração aflito a certeza de que estava ao seu lado. João, você nunca vai me decepcionar. O que eu mais quero é te ver feliz. Vamos conversar um pouco mais sobre o Lucas? Mas antes que pudesse terminar a frase, a porta se abriu novamente, desta vez revelando Lucas, um jovem que trazia consigo um ar de confiança e espontaneidade. Os olhares de João e Lucas se encontraram, e um sorriso tímido brotou nos lábios de João. O choque tomou conta de Maria. Como Lucas tinha entrado ali sem que soubessem?
O que mais poderia acontecer naquela noite que já havia prometido tão muitas revelações? O tempo parou novamente, enquanto as emoções pareciam fervilhar na sala. Oi, eu sou o Lucas. Eu queria conhecer você, Maria. A voz dele soou como uma música, e Maria sentiu que seu mundo estava novamente prestes a mudar. Mas o que mais estava por vir, ela não sabia. Maria estava sem palavras, mas a expressão de Lucas a fez perceber que não havia espaço para medo ou receio. Naquele instante, seus olhos buscaram os de João, que parecia aliviado e ansioso ao mesmo tempo. Com coragem e amor, Maria se virou para o jovem, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Oi, Lucas. É bom te conhecer, disse ela, sentindo o aperto no peito dando lugar a uma nova esperança. O coração de João parecia vibrar com a possibilidade de aceitação. João me falou muito sobre você, Lucas respondeu, com sinceridade transparecendo em cada palavra. Eu espero que possamos nos conhecer melhor. Maria assentiu, olhando para o filho. Ele também me contou sobre você. E eu quero que vocês saibam que, acima de tudo, meu amor por você, João, é incondicional. Quero entender e apoiar vocês dois nesta nova fase. Os olhos de João brilharam com lágrimas, mas ele abriu um sorriso que iluminou seu rosto. Ele sentiu que, enfim, o peso que carregava havia começado a se dissipar. É isso que eu precisava ouvir, mãe. Eu sinto que estou me permitindo ser quem sou, e isso é uma bênção, disse João, e por um momento, parecia que todos os medos que o sacudiam ao longo dos últimos meses estavam se transformando em esperança. Maria olhou para Lucas, sentindo um impulso de acolhê-lo em sua vida. Obrigado por fazer meu filho feliz. Isso significa muito para mim. É um prazer. Ele é especial, respondeu Lucas, segurando a mão de João. Naquele toque, havia uma promessa silenciosa e um sentimento de pertencimento. Os três começaram a conversar, a tensão inicial foi se dissolvendo em palavras e sorrisos. Maria logo se deu conta de que Lucas era mais do que um simples namorado, ele era uma luz no caminho de João, alguém que ajudava a quebrar as barreiras que se formavam na vida de seu filho. Enquanto o diálogo fluiu, Maria falou sobre sua música, sobre o concurso, sobre o que sentiu ao cantar para João e o que a motivou a enfrentar os próprios medos. A música tinha que ser a ponte para nos unir, e parece que foi exatamente isso que aconteceu, comentou. Lucas olhou para João, seu sorriso mais largo ao ver que Maria falava com tanto amor. A música realmente tem um poder incrível. E é maravilhoso que você tenha se expressado dessa forma, Maria. Isso inspira. Maria sorriu, sentindo seu coração se encher de gratidão. O passado, com suas sombras, estava perdido, agora, havia esperança pulsando naquela sala. Que tal tocarmos juntos? Eu adoraria ouvir a canção que vocês criaram, Lucas sugeriu. Posso pegar um violão emprestado? A ideia de tocar ao lado de João e Lucas fez Maria sentir algo diferente, um inédito desejo de celebrar a nova fase que estava se formando. Claro! Vamos fazer isso! Maria respondeu, animada. Enquanto Lucas pegava o violão, o coração de Maria batia rápido, mais por expectativa do que nervosismo. Ali estava a chance de transformações que transcenderiam o momento presente. Você está realmente pronto para isso, filho? Maria questionou João, enquanto o amigo se preparava. João sorriu, a insegurança desaparecendo. Sim, mãe. Eu não quero mais me esconder. A música é minha voz, e vocês são a minha razão. Lucas começou a tocar suaves acordes, e logo Maria se juntou. A música começou a fluir, misturando vozes e sentimentos. Era como uma sinfonia de recomeço, amor e aceitação. Quando terminaram a primeira canção, o ambiente estava vibrante. Cada um estava mais leve. Maria, João e Lucas se olharam e perceberam que estavam todos numa jornada juntos, um pacto silencioso de apoio e aceitação tinha sido feito. Os três se sentaram à mesa e começaram a conversar sobre sonhos, sobre o futuro e sobre a jornada que ainda os aguardava. Ninguém sabia ao certo o que a vida traria, mas com amor e música, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. Maria tinha certeza de que a música havia sido o início da transformação de João, mas agora via que a conexão deles, fortalecida por amor,
os tornaria inquebráveis. Por mais que as sombras do passado tentassem permanecer, a luz que encontraram juntos era mais poderosa. João sorriu, olhando para cada um deles. Eu acho que finalmente encontrei o caminho de volta para casa. Um caminho que inclui vocês, e eu preciso que saibam que sempre estarão ao meu lado. As palavras de João ecoaram como uma melodia em harmonia, e Maria sabia que, independentemente do que acontecesse, o amor e a música sempre os guiarão. Aquela noite prometia não ser apenas um final, mas o início de uma nova história. Um futuro onde cada nota seria um passo à frente, um passo em direção à liberdade. Em meio a risadas e canções, Maria percebeu que o poder da música tinha resgatado não só seu filho, mas também sua própria essência, trazendo à tona a força que sempre esteve dentro dela. E assim, naquela mágica união de vozes e corações, um novo capítulo se abria diante deles, cheio de promessas, amor e novas melodias a serem compostas. Não perca essa incrível jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que ainda estão por vir. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo a compartilhar essas narrativas transformadoras. Comente suas reações e teorias sobre este final extraordinário. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão de vida. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa fazer parte disso.